Oi pessoal, estamos mais uma vez juntos, hein? Para a nossa 14ª aula de radiestesia. Nosso curso está chegando nas aulas finais, né? E hoje nós vamos trabalhar como analisarmos a energia telúrica em uma planta, né? No caso seria uma análise de energia telúrica à distância, né? Então é importantíssimo que vocês vão ter que fazer um testemunho lexical, né, com o endereço da residência, que seria o nome da rua, o número da casa ou apartamento, né, do prédio, também a cidade, o bairro, né, pra gente, e o estado, e mais o nome completo da pessoa que te contratou, que é o proprietário, né, e a data de nascimento. Eu prefiro fazer o testemunho para esse tipo de trabalho assim. Claro que se vocês trabalharem só com o endereço completo da residência, melhor ainda. Se vocês tiverem mais informações, tipo número de matrícula na prefeitura, tudo isso ajuda a, como diz, a reforçar o testemunho. Uma fotografia também funciona, né? Mas eu, como expliquei a vocês, eu prefiro sempre trabalhar com o testemunho lexical. Aí como que vai funcionar a situação para esse tipo de trabalho à distância, que hoje é mais prático e mais fácil, vamos dizer assim, porque dependendo de onde estiver o seu cliente, para você se locomover até o local que seria o ideal, né? Às vezes fica um pouco alto o valor e o custo da sua consultoria. Então, a distância fica mais prático e menos oneroso, né? Como a gente fala na hora de você cobrar a sua consulta. Então, como que a gente vai proceder? Normalmente aqui eu fiz uma planta ampliada, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente utiliza, quando é a distância de preferência, o cliente pode te mandar uma planta que se ele teve, né, um projeto de arquiteto, né? Aí pode vir assim, né, essa plantinha, ou você fazer a sua planta à mão. Aí o cliente tem que te passar os dados certos, né, que eu vou explicar para vocês agora que é importantíssimo. O grande lance é o seguinte, quando eles te passam uma planta nessas condições, ela vem no tamanho de 1%. Como que é esse 1%? É para cada 1 centímetro vale por 1 metro. Né? Então, se você pegar uma planta dessa aqui e colocar a régua, você vai ver que as dimensões, né, as divisões da casa, todas elas vão estar em centímetros. Né? E se você também faz esse à mão, né, você também tem que ter o mesmo tamanho em centímetros. O que que normalmente eu utilizo, né? Porque vocês veem que fica bem pequeno nessas condições, né? Então, dependendo até o tamanho da casa, claro que essa aqui ficou difícil, porque ela tinha 17 metros de comprimento. Então, se você fosse aumentar muito o tamanho, não ia caber no papel. Aí você teria que fazer numa folha maior como essa. E é assim que eu trabalho. Eu prefiro utilizar essas folhas maiores, porque fica mais prático você fazer a divisão. Aí você normalmente pega as informações cômodo a cômodo, o cliente tem que dar com exatidão. Se o banheiro dele tem lá 2,30 de comprimento por 1,90 de largura, é isso que ele tem que te passar. Ele vai te passar cômodo a cômodo. Né? Ele faz lá o desenho, mas obrigatoriamente ele pode fazer um desenho, um esboço mal feito, mas as medidas têm que ser corretas, tem que ser realmente o que são lá naquela casa, né? Então ele tem que medir cômodo por cômodo, né? Caso não seja você que faça, como é a distância, né? Ele tem que ter exatamente o tamanho de cada cômodo, largura e comprimento. Ele também tem que te desenhar onde estão as janelas, né? No caso de feng shui, e no caso da radiestesia nem tanto precisa saber, mas as portas e etc. a gente tem que ter. Então a planta tem que ser a mais confiável possível da realidade daquele imóvel, né? Então o que acontece? Quando você trabalha com essas medidas, né? Eu normalmente utilizo essa régua aqui, né? Que é o escalômetro. Aí ele te dá várias posições. Eu gosto de trabalhar muito no 1,50, né? 1 por 100, cada 1 centímetro vale por 1 metro. O 1,50 fica um pouquinho maior, né? Então você acaba tendo um desenho mais legal. Essa planta que eu estou utilizando aqui como exemplo, eu acabei utilizando
uma outra maneira que vocês também podem usar quando vão utilizar a régua normal. Quem não quiser adquirir o escalímetro, aí utiliza a régua normal. Então o que eu fiz? Eu tinha lá as medidas, que é, por exemplo, lá ele tinha lá o quarto 2,80 por 3,90. Né? Então deu no total 7,67 m de comprimento e 7 metros de largura para essa planta. Aí eu preferi ampliar ela de 3 por 1. Então como que eu fiz? Eu pegava cada metro e multiplicava por 3. Então os 7,67 m dela passou para um tamanho maior, né, que ficou aqui dentro da régua, e os 7 metros de largura deu 21 centímetros, vamos dizer assim. Aí eu acabei ficando então para a divisão ficar maior. Mas sempre pensando, como vocês forem trabalhar com esse tipo de mudança, né, se você vai fazer 1 por 3, 1 por 4, né, é importante você lembrar, porque você sempre vai ter que calcular. Por exemplo, lá na hora que você vai querer saber quanto que dá 2,30, você vai ter que multiplicar os 2,30 por 3, né, para saber que aquele cômodo vai ter um tamanho maior, né? Então, por exemplo, 2,30 por 3 daria 6,90, né? Então você utilizaria na régua 6,90, sendo que ele seria o tamanho de 2,30. É uma questão de você fazer um escalonamento, né? Tipo, dar uma ampliada. Isso para o desenho ficar legal. Para vocês não errarem, vocês façam 1 por 100, né? Porque é para cada metro 1 centímetro. Aqui eu estou fazendo dessa maneira para ficar a planta mais bonita e poder ampliada, ela ficar melhor na questão do visual do vídeo, né? Então o que acontece? De início, nós temos que achar a energia telúrica. É claro que junto com essa energia dentro da casa, nós vamos achar várias energias, né? Energias que vão estar influenciando principalmente os moradores. Então nem sempre vai ser só energia telúrica, né? Nós poderemos encontrar eletroeletrônicos, né? Principalmente de televisão, micro-ondas, né? Ou qualquer outro tipo de energia. Pode ser também miasmas, né? Coisas impregnadas nas paredes, como o pessoal, supondo que a casa já tinha sido usada, foi uma casa de aluguel ou foi comprada já ela usada, então pode ser que existam, como a gente fala lá, energias acumuladas, né, de todo tipo, de estresse, de lamúria, de reclamação, pode ser que alguém morreu sofrendo, doente, né, então tudo isso tem. É claro que no Feng Shui existem as maneiras para limpar, mas na radiestesia a gente também trabalha com isso. Eu prefiro trabalhar em conjunto, né, tanto o Feng Shui como a radiestesia, e aí você vai fazer as devidas limpezas, né, desimpregnações que tem que ser feita no imóvel, né. Então é importante ressaltar, né, que normalmente você pode encontrar várias coisas. Uma delas, né, seriam veios d'água. Então às vezes, né, quando a gente fala de energia telúrica, é aquela que vem lá do subsolo. Quanto mais profunda ela for, mais energia ela pode emanar. Então, às vezes, a gente confunde uma situação com outra, que é o que aparece tanto quando você faz uma análise pessoalmente como à distância, é a questão das energias que aparecem. Então, as telúricas são advindas lá do subsolo, né? Normalmente são poços de água, né? Ou, como diz, veios d'água, né? Ou até, como a gente fala, um manancial subterrâneo. Ele, como essa água ainda não sentiu a energia do Sol, ela emana uma certa energia, que é a famosa energia telúrica, para fazer troca com o cosmos, né? Então ela sobe e puxa a energia cósmica para dentro do centro da Terra. Mas também nós vamos ter problemas tipo de canos, né? De esgoto ou canos que foram feitos na casa e depois acabaram não sendo utilizados. Aí o pedreiro, em vez de tirar, deixou lá, então fica aquele oco. Pode ser que tenham fissuras, pode ser que tenham feito debaixo da casa aterros, né? Aí pode ter galhos velhos, madeira velha, restos de construção. E existe mil e uma maneiras que vão estar emanando certos tipos de energia, né? Aí você vai acabar detectando aqui, né? Então é importantíssimo saber e como avaliar esse tipo de energia, né? Aí a gente vai fazer na sequência. Então como procede? Simples e unicamente você divide o imóvel, né? A gente vai fazer o cruzamento aqui da planta de 1 em 1 metro, né? Para ficar fácil para você depois pendular. Se quiser fazer menor, de meio e meio metro, também não tem problema.
Eu faço de 1 em 1 metro, né, para ver a situação dentro da planta. E quem quiser pode fazer menor, pode fazer 30 centímetros, né? Como a gente fala, pode fazer 50 centímetros, aí vai de cada um, né? 1 metro fica mais fácil porque é mais prático e mais cômodo, vamos dizer assim, e também 1 metro quadrado não é tão difícil. Então você vai fazer, como a gente faz a divisão, né? Linhas paralelas dividindo a planta de 1 em 1 metro, né? Então neste caso ela vai ter 7 divisões, como a gente fala, na vertical e 7 divisões na horizontal, porque como ela tem 7,67 de comprimento, o oitavo não vai ficar inteiro, vai para fora da casa, mas até aí não tem problema. E o da largura, como ela tem 7 metros completo, vai dar certinho 7 quadradinhos, vamos dizer assim. Então como a gente vai fazer? Simples unicamente, você vai pegar a régua, né? E vai fazer a divisão de metro por metro, né? Eu vou utilizar aqui a minha régua escalímetro, né? E vamos fazer aqui a nossa divisão. Deixa eu só achar aqui a melhor posição. Então o que acontece? A prática é essa aqui, você vai pegar e dividir o imóvel, né? Então você pega lá 1 metro, né? Dá um piquezinho, depois você põe mais outro 1 metro, vai outro piquezinho. Depois mais 1 metro. Mais outro 1 metro, né? E assim sucessivamente você vai em toda a planta, né? Quando você chega nessa condição. Aí você vai fazer a mesma coisa embaixo, né? Para você saber, aí é legal que vocês tenham um índice correto de quanto é o tamanho, né? É vocês saberem quando as plantas têm esse tipo de falta, né? Aí você tem lá o zero, depois mais 1 metro. Depois você vai ter lá o de metro em metro, certo, gente? A coisa é simples, é quase parecida com a questão lá da gente fazer a divisão do Feng Shui, né? Do Bagua. E aí a mesma coisa você vai utilizar na questão do comprimento. Aí você também faz a mesma situação. No caso aqui, como eu expliquei, para ficar mais fácil, eu fiz de 3 em 3 centímetros, que é para a planta ficar mais bonita, como ela está ampliada, né? Então ela fica mais prática desse jeito. Aí a gente vai fazer a ligação de 1 por 1, né? Que assim fica mais fácil e mais prático. Aí vocês vão simplesmente dividir, né, a planta em vários quadradinhos, né, que não tem problema. Certo? Aí agora é só pegar e ligar um pontinho com o outro do comprimento e da largura,